tela aqui com vocês. Certo, Josiane. Só vou fazer uma observação, gente, que como eu uso o slide, eu não consigo ver quando vocês escrevem no chat. Então, de preferência, aqueles que puderem, que não tiverem com algum problema no áudio ou algo assim, eu peço para que vocês abram o microfone, por favor, e falem mesmo, porque é mais fácil, né? Eu não consigo ver, e às vezes eu estou falando, às vezes eu não ouço o barulhinho, né, a notificação ali do chat, então é mais fácil vocês abrirem o microfone e falar, e sem medo mesmo que eu esteja falando, se vocês abrirem o microfone para falar, ficarei muito feliz com a participação de vocês. Bom, hoje a ideia era a gente pensar pelo menos a parte introdutória, né, desse texto do Benjamin Abdallah Jr., são as páginas iniciais de um livro extenso que ele propõe, que é... Ai, meu Deus, vamos lá, o nome... Esse aqui é o nome do primeiro capítulo, né, mas é Literatura Comparada e Relações Comunitárias Hoje, o nome do livro. E o livro inteiro é muito interessante, né? Segue essa mesma linha de uma perspectiva, né? De um posicionamento diante do mundo contemporâneo muito veemente, né? O Benjamin Abdallah Jr. não esconde seu posicionamento, né? Ele tem um posicionamento que é, né, o da defesa, né, da construção de novas possibilidades, né, de relações políticas, culturais, inclusive, né, de pesquisa, né, porque todas essas correntes, né, elas se complementam. Vamos pensar um pouco mais nisso. Thierry. Licença, desculpa interromper. Marcos pediu para que a senhora aceitasse ele na sala. Certo, obrigada. Deixa eu ver. Mas aqui, para mim, não aparece como ele... Será que ele está na... Para mim, não aparece a solicitação dele. Vou mandar de novo no grupo o link, se ele puder entrar de novo, porque não aparece para mim. Aparece de todo mundo, mas não vi essa solicitação do Marcos. Thierry, se você puder avisar, por gentileza. Vamos lá. Bom, a Fernanda e o Paulo, né, lembram bem que o Benjamin Abdallah Jr. inicia o pensamento dele, o texto dele, a partir de uma reflexão de um período político, né, econômico, que foi os jovens, demasiadamente jovens, a Fernanda, por exemplo, talvez não tenha essa lembrança, né, mas 2008 foi um ano de uma crise econômica muito significativa no cenário internacional como um todo. E aí, diante dessa crise, conforme, né, contextualiza o Abdallah Júnior, várias frentes, né, do setor do mercado. Agora sim. Boa tarde, Marco. Várias frentes do setor financeiro vão lutar, digamos assim, vão defender, né, uma flexibilidade econômica, né, vão defender a diluição das fronteiras nacionais, né, e defendendo, né, digamos assim, os direitos individuais como grandes direitos,
maiores direitos relacionados à democracia, né, como fundamento do humanismo. E aí o que o Abdallah Júnior propõe, né, quem sabe, uma problematização. Né? Em uma sociedade em que a gente é incentivado a todo momento a pensar praticamente exclusivamente, né, seja na sua esfera econômica, seja na sua esfera familiar, seja na sua esfera social, né? Se você pensa única e exclusivamente a partir de um viés individual, será que a gente está pensando de fato em democracia? E aí eu acho que cabe uma reflexão como um todo, né? Ninguém está dizendo que os direitos individuais não são importantes. Mas, né, o que se propõe aqui é pensar nos direitos individuais junto aos direitos coletivos. Se a gente fosse a fundo, né, no que a gente vive hoje, né, na nossa realidade atual, muitas vezes a gente pode ser levado, ser conduzido a compreender, né, que se nós lutarmos pelo que é nosso individualmente, a gente vai ter privilégios em relação aos outros. Vocês concordam ou não concordam? Será que o capitalismo incentiva ou não incentiva, né, uma postura extremamente individualista? Será que a gente leva a pensar de uma forma competitiva a todo momento? Seja um padrão de beleza. Posso falar? Claro. Eu acho que tanto o sucesso como o fracasso, ele é muito, essa performance, né, ela é muito aliada ao individualismo. Então, se eu, independente de fatores externos, né, sejam mentais ou, enfim, econômicos, sociais, então, se eu me esforço, se eu me empenho, eu vou ter um bom desempenho. Mas se eu fracasso comercialmente ou entre outros ambientes, também vai ser culpa minha, porque eu falhei como indivíduo. Então, o capitalismo ele sobrecarrega o indivíduo com essa culpa, né? Se a performance for boa ou ruim, vai depender somente dele. É isso, né? Que costuma ser essa ideia que costuma ser vendida, sim, né? Pelo capitalismo. E, na verdade, costuma, inclusive, iludir, né, os sujeitos, porque, vejam, vamos partir para exemplos práticos, né? Brasil. No Brasil, a gente a gente nasceu como uma colônia, né? E a colônia brasileira nasceu do sistema financeiro escravocrata. A gente sabe disso, né? Quer dizer, o país inteiro é alicerçado nisso. Então, e muitas coisas que a gente ainda usufrui hoje veio desse trabalho. Então, quer dizer, o Brasil, economicamente, financeiramente, socialmente, foi estruturado a partir, né, do trabalho não remunerado feito nas lavouras. Né? E esse trabalho feito nas lavouras foi o que, né, movimentou uma economia no país, claro, favorecendo sempre os donos das lavouras. Né? A gente sabe muito bem que quando acabou tardiamente, né, a escravidão no Brasil, não houve um ressarcimento pelo trabalho prestado né, durante tanto tempo pelas pessoas que foram escravizadas. Mas vamos lá, né? Eu queria dizer que até hoje ainda há muito, né, de resquícios, de reverberação, né, desse sistema, dessa organização social, dessa organização financeira, né? Então, mas vamos lá. O Brasil surge escravocrata, surge como uma colônia, e aí, quando ele se vê como um país emancipado, né, e que, enfim, né, para participar do mundo ocidental, o Brasil foi obrigado,
né, a abolir com a escravidão. Era uma condição. Né? Se o Brasil não abolisse a escravidão, ele não ia ter relações com a Europa. Né? E, enfim, a elite dominante tinha esse interesse, evidentemente, né, em participar desse universo social, do universo cultural. E aí foi feita dessa forma a abolição, né, da escravidão no Brasil. Bom, tivemos, então, que investir, né, comparado aos outros países, né, ocidentais, e aí a gente pode pensar na hegemonia, que a Fran tinha perguntado, né, qual seria essa hegemonia? A hegemonia que o Benjamin Abdallah Júnior fala é dos países dominantes no mundo ocidental. O mundo ocidental é estruturado em uma lógica de um pensamento hierarquizante. Todo. Então, a gente tem uma hierarquia de países, né? Quais são os países que fazem parte do topo da hierarquia do mundo ocidental? A gente pode pensar, quem sabe, nos Estados Unidos, primeiramente, né? França, Inglaterra. Se a gente for pensar nos... Alguém abriu o microfone? Alguém gostaria de falar? A Vanessa tinha levantado a mão uma hora. É que a senhora não consegue ver, né? Eu não consigo ver. Vanessa, por favor, é só abrir o microfone, fica à vontade. Certo. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá, obrigada. Não, era só mesmo um adendo sobre a tua fala, porque assim, quando a gente pensa em Brasil colônia, são muitos fatores, né, que levaram a essa disparidade de oportunidades que a gente tem até hoje. Porque para além da mão de obra escravizada entre pessoas pretas e brancas, ainda houve uma diferença. Porque enquanto as pessoas que, em sua maioria pretas, que vieram para a região Nordeste, trabalhavam nas grandes fazendas sem receber nada, as pessoas brancas que vieram lá da Itália, que foram para as lavouras na região Sul, elas ainda recebiam um incentivo, né, de uma espécie de remuneração. E aí, tanto que quando houve a assinatura da Lei Áurea, né, para que as pessoas deixassem, né, se tornassem livres, ainda assim não houve um preparo de inserir essas pessoas pretas nos mercados de trabalho, serem remuneradas, como as brancas foram inseridas. Então é toda uma questão estrutural que a gente precisa combater e ainda há muito a se combater, né? A política de cotas, que é bem recente, ela chegou para tentar equilibrar as potencialidades, né? A gente sabe que ainda há um caminho enorme pela frente, mas é alguma coisa que deixou marcas profundas dentro da nossa sociedade. Então, quando a gente olha de falar de por exemplo, a crise econômica de 2008, que teve agora recente, que se eu não me engano foi a bolha imobiliária que estourou lá nos Estados Unidos, né, por causa daqueles títulos que estavam vendendo podres, que, enfim, construíram muitas casas e não houve comprador suficiente, aí estourou a crise. Mas e refletiu aqui no Brasil. A gente já vem da economia desde o Brasil colônia é fragilizada, porque ela vem junto com a democracia nossa, que ela ainda é fragilizada ainda hoje, né? Não é bem estruturada. Então, assim, só fazendo isso adendo mesmo, tá, professora? Uma pequena contribuição. É um ótimo adendo, Vinícius, obrigada. Né? E é fato, né? Quando a gente se debruça nesse estudo, o Brasil teve, sim, né, uma política de embranquecimento, sobretudo, né, nesses pós-guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, que a gente recebeu colônias alemãs, colônias italianas, como a Vanessa falou, e, de fato, essas pessoas recebiam incentivos, né, recebiam terras, enfim, recebiam incentivos fiscais para a produção, né, tudo com o intuito de embranquecer a população brasileira, né, que, a princípio, era formada, sobretudo, a partir dessa miscigenação, a negra, indígena e europeia. Né? Então, procurou, e isso é um fato que, assim, ninguém deveria, né, ter orgulho disso, mas o Brasil tentou esconder, né, o sangue negro, a pele negra, né, enfim, é trágico, né?
é horrível. Mas, enfim, partindo desse pensamento mesmo, né, vamos lá. Vejam que são vários problemas, né? É o trabalho escravizado, e isso inclui, não é só o trabalho, claro, por favor. É a Fran. Eu Oi, tinha levantado a mão, só que acho que como estava com o slide aberto, você não tinha visto. Não consigo ver. Sem problema. Quando eu citei a questão da maioria das minorias, eu também, na verdade, a minha questão era se... Eu entendo que ele quis dizer numa questão macro, né? Ele está falando, assim, de questões de países que imperam perante os outros. Mas quando eu quis trazer para um cenário um pouco menor, por exemplo, o nosso cenário, eu quis falar um pouco, assim, a questão, por exemplo, uma pessoa indígena, ela é amassada o tempo todo, ela é agredida o tempo todo pela cultura branca, né? Para ela conseguir sair da aldeia e buscar estudo, ela precisa entender a cultura branca e, ao mesmo tempo, né, ela é atravessada pela cultura branca. A gente já tem bastante aldeia onde impera mais a língua própria, né, do povo está sendo perdida por conta que muitos pais acreditam que os filhos devam falar português para que se tenha mais oportunidade, ou seja, é uma cultura atravessando as menores, né, enfim, né, amassando as outras, e é o que é parte do capitalismo, né, essa questão de que ele chega destruindo tudo à sua volta. É uma só cultura para ele, e as outras que se virem, né, tipo, isso é meu, você vai falar português agora, é mais essa questão. Então, assim, quando eu estava lendo o texto, eu não vi só como uma questão macro, mas eu também... nos pequenos grupos, né, e até mesmo dentro dos pequenos grupos, e como dentro do Brasil, por exemplo. Então, era mais essa questão, assim, que eu quis falar sobre a hegemonia. É interessante você pensar nisso, Fran, muito interessante mesmo. E aí, a gente pode, inclusive, programatizar isso, né? Porque, assim, o pensamento de fato, né, nós temos identidades plurais, né, no Brasil. Não só no Brasil, nos países de língua portuguesa, né, nos países de línguas hispânicas, nós temos fronteiras múltiplas e identidades plurais. Né? Então, claro, a gente vive dentro de uma estrutura de pensamento ocidental que hierarquiza absolutamente tudo, né? As formas de vida, então, quer dizer, o ser humano, e aí depois os animais, e aí depois as plantas, e aí depois... E isso é uma forma de pensamento dentre outras formas de pensamento. Por exemplo, né, entre os indígenas é muito comum que essa hierarquia entre os seres não exista. Né? Quer dizer, o mar é respeitado como um ser vivo, o rio é respeitado como ser vivo, o pássaro é respeitado como um ser tão importante quanto o ser humano. Né? Cada ser tem a sua função, tem a sua, inclusive, né, ser espiritual. Né? É muito interessante estudar os pensamentos indígenas. Eu estou dizendo isso porque nós somos criados dentro de uma estrutura de pensamento ocidental que é configurada de forma a parecer neutra, mas não há nada de neutro. Né? A gente vive dentro de uma cultura em que hierarquiza absolutamente tudo, inclusive formas de pensamento. Por exemplo, é muito comum a gente pensar nos conhecimentos indígenas, só como exemplo, né, como algo informal, como uma lenda, né, como, o que mais? Como folclore, né? Como mitos, né?
como um mito, quer dizer, é sempre algo muito exótico, muito caricato. E o pensamento ocidental é aquele que vai estruturar as grades curriculares, é aquele que é compreendido como legítimo, aquele que é compreendido como sério, como científico. Só que se a gente estuda a fundo, por exemplo, a indústria farmacêutica e todo o conhecimento científico, grande parte dele, né, na contemporaneidade, ele é estruturado a partir dos conhecimentos indígenas a respeito do funcionamento das plantas, né? Quer dizer, o sujeito ocidental em contato com, é muito comum isso, em contato com indígenas, é muito comum que extrai aqueles conhecimentos, leva para o mundo ocidental, laboratórios, cria uma patente, lucra a partir do conhecimento alheio e nunca dá os devidos créditos. E aí, enfim, né, o que eu quero dizer, nós vivemos em uma estrutura de pensamento que hierarquiza absolutamente tudo. E isso fica muito claro quando a gente estuda os estudos decoloniais. Então, hierarquiza formas de vida, hierarquiza formas de conhecimento, hierarquiza culturas, hierarquiza línguas, né? Então, se vocês forem passear na Europa, por exemplo, se vocês forem para algum parque francês, ou se vocês forem para algum museu alemão, é muito comum que vocês vejam um catálogo de línguas para tradução, né, simultânea, em que tem várias opções. Vocês muito raramente vão ver a opção da língua portuguesa, ainda que a língua portuguesa faça parte da Europa. Mas ela faz parte da periferia da Europa. Então, quer dizer, a hierarquiza... Aí você imagina se vocês vão ver um dia línguas indígenas ali, né? Quer dizer, hierarquiza, o que mais? Nem o próprio país reconhece a língua indígena, imagina. Imagina, né? Lugares. Pois é, e hierarquiza gêneros, sabemos, né? Quer dizer, o gênero masculino é o mais importante, né, dentro dessa estrutura de pensamento desde sempre. Então, acho que os escritos ocidentais mais antigos que nós temos acesso são o dos gregos, né, da antiguidade clássica. Aí o Aristóteles escreve muitas coisas importantes para a gente. E está lá escrito coisas que hoje a gente pode problematizar, deve problematizar, né? A forma como ele se refere às mulheres, né, é uma forma como se fosse um defeito. O homem afeminado, né? Quer dizer, o homem, é um homem que na perspectiva, né? Dessa ocidental já é um homem com defeito. Por quê? Ele se assemelha à mulher, que seria o maior defeito de todos. Enfim, né? Acho que a gente nem precisa ir tão a fundo nisso. A gente sabe como costuma ser a imagem da mulher. E, professora, eu entendo também isso como um reflexo da própria sociedade, né? Que aceita, em partes, todo esse preconceito, né? Dessas questões, porque antigamente, na era medieval, quando se nascia uma pessoa com deficiência, naquele tempo poderia ser abatida, né? Poderia ser... Eles matavam essas crianças. Então, isso já começa desde da história do mundo, né? Exatamente. Então, é um preconceito que é enraizado, hierarquizado, que já é de herança em todos os aspectos, tanto de etnia como de gênero sexual e os demais. E trazendo um adentro sobre o texto também, falando sobre esses países ocidentais, que no caso os Estados Unidos aqui no Ocidente praticamente é quem domina, juntamente com a Inglaterra e a França e a Espanha, né? O sistema econômico, os outros países dependem muito dessa economia e desse sistema, que é voltado basicamente, né, para as questões econômicas. Hoje a gente pode trazer a inovação tecnológica, a inteligência artificial, falando de hoje, né?
E tratando também sobre essas práticas sociais e culturais que o texto destaca, também a questão das desigualdades sociais, né? Que a sociedade pobre é a que tem menos acesso às coisas, aos direitos, e dentre outras questões, os trabalhadores, a qual foi destacado também a questão da escravatura, que foi abolida, mas foi abolida em 1988, se eu não me engano, só formalmente, mas a gente sabe que até hoje ainda existe esse trabalho escravo, até mesmo nos sistemas públicos, quando a gente trabalha uma carga bem exaustiva, uma carga horária bem exaustiva. Então, assim, na prática, isso ainda existe, né? Sem falar em outras questões de desigualdades que existem no Brasil, e que o Brasil depende muito desse sistema econômico dos grandes países. É o É Paulo? basicamente Paulo? Fábio. Fábio, perdão, Fábio. Só para eu saber quem está falando, para eu me familiarizar com a sua voz. Obrigada. Então, basicamente isso, né? O capitalismo é que tem o objetivo principal do capitalismo é o lucro, e que as pessoas, a própria sociedade, que às vezes critica isso, é a que mais apoia essas questões e que traz esses preconceitos e etc. Basicamente isso. É bem observado, Fábio, muito bem observado. Então é isso, né? A gente tem uma base, né, uma estrutura de pensamento ocidental que hierarquiza absolutamente tudo: formas de cultura, formas de pensamento, gêneros, etnias, línguas, tudo, absolutamente tudo, né? Então, quer dizer, se hierarquiza absolutamente tudo, existem países, e a gente sabe, né, que existe mesmo, que estão acima dos outros. E isso é muito claro quando a gente assiste noticiário, por exemplo. É muito comum que os Estados Unidos, Europa, façam parte do nosso cotidiano midiático. E é muito raro a gente ver notícias, por exemplo, do Peru, apesar deles fazerem fronteira com o Brasil. Notícias do Paraguai. Quando a gente tem notícia do Paraguai? Notícia do Uruguai. Quer dizer, a não ser que haja um escândalo muito grande, né, ou disputas ideológicas muito grandes, aí a gente passa a ter alguma notícia. Mas, historicamente, no Brasil, que faz parte desse mundo ocidental, a gente reproduz uma lógica, né, hierarquizante. Então, quer dizer, dentro da lógica ocidental, dentro da base de pensamento ocidental, o império é formado, sobretudo, a partir dos Estados Unidos e determinados países da Europa. Bom, sabendo, então, né, que há países que ocupam o topo e outros que habitam a margem, a periferia, nós fazemos parte. Isso daí que eu queria comentar, né, a respeito do que a Fran tinha falado. Quer dizer, Fran, claro que dentro do nosso país, nós vamos ter hierarquias também, a gente reproduz isso. No entanto, né, no pensamento do Abdala Júnior, para a gente reconfigurar o mundo que a gente habita, a realidade que a gente habita, quer dizer, em outras palavras, para a gente pensar em uma possível emancipação social, cultural, uma das questões básicas é a gente se compreender como periferia, todos. Porque, de fato, nós somos, né? Assim, há outros textos que falam isso também, do Baba, né? O local da cultura, por exemplo. Ainda que haja sujeitos brancos no Brasil, esse sujeito branco do Brasil, diante do mundo ocidental, ele continua sendo sujeito periférico. Então, quer dizer, internamente, ele pode até,
né, e normalmente, né, usufrui de determinados privilégios, mas ele não deixa de ser um sujeito periférico no epicentro do mundo ocidental. Compreender isso é um diagnóstico importante, porque se nos reconhecemos todos enquanto sujeitos periféricos, né, diante de uma ordem de mundo, né, que é hegemônica, que é injusta, né, a gente pode, quem sabe, pensar em unir forças, né, no sentido mais de ocupar o espaço que deveríamos ocupar, usufruir de direitos que nós deveríamos ter. E, inclusive, de protagonizar as nossas próprias histórias, protagonizar as nossas próprias produções, né? E, quem sabe, pensar em novas parcerias, né? Novas relações políticas, novas relações sociais. Então, é claro, né? Nós somos identidades plurais, nós somos fronteiras multiculturais, quem sabe, nós somos fronteiras múltiplas, mas nós temos algo em comum. Nós temos, nós somos periféricos, nós somos todos no Brasil. Acontece, assim, que no Brasil tem gente que, no português mais claro, tem gente que não tem uma noção precisa a respeito de si mesmo, né, diante do mundo. Tem gente que se reconhece e tem gente que não se reconhece. Mas a realidade é essa. O sujeito brasileiro é um sujeito periférico, sendo ele branco, negro, mestiço, indígena, somos periféricos. Ainda que, claro, ninguém está negando isso. Ainda que a gente haja hierarquia, haja privilégios nessas diferenças. Mas nós todos somos, sim, periféricos. E daí existe esse questionamento, né, a respeito do individualismo. Porque o individualismo ele pode ser uma estratégia muito interessante para o capitalismo. Porque na ordem do mundo, tal como ela se encontra estabelecida, é claro que é mais interessante você estimular o sujeito que vai competir com os outros. No mundo que nós vivemos, vocês vão discordar que são pouquíssimos ricos para muitos pobres? É possível discordar disso? Não, professora. Não é possível. Fora que cada vez mais tem-se bilionários, né? Pessoas ficando mais ricas. Quer dizer, exatamente. Que apoia eles. Os coitados, né? Coitados. São vítimas, assim, no fim das contas, são vítimas, né? São pessoas iludidas, né? E o capitalismo é bom nisso, em ludibriar as pessoas. A gente vive um sistema que procura se configurar em um discurso neutro. Então, assim, a gente percebe quase como se fosse natural isso. Quer dizer, é muito natural que todo brasileiro saiba o que está acontecendo na eleição municipal de São Paulo e o pessoal de São Paulo não saber de nada de lugar nenhum. É muito, muito natural isso. É muito natural que a gente saiba tudo que esteja acontecendo nos Estados Unidos e os Estados Unidos nem lembrem da nossa existência. É muito natural que o conhecimento científico validado na Europa seja considerado o conhecimento científico verdadeiro, e aquilo que é produzido nas aldeias indígenas seja visto como folclore. Na verdade, não há nada de natural nisso. Há uma construção discursiva que procura se parecer natural. Ela não é natural. Não há discurso neutro. Não existe isso. E no mundo tal como ele se encontra,
é muito mais interessante você, para manter os privilégios de quem já possui esses privilégios, você estimular a uma corrida individual pelo sucesso e responsabilizar os fracassados, né, por uma falha individual também. Né? Acho que alguém falou algo, gostaria de abrir o Não, é microfone? é a ilusão da meritocracia, isso, né? Exatamente. A ilusão, perfeita ilusão da meritocracia. Eu lembro de uma imagem, eu não sei se o pessoal vai lembrar, na pandemia viralizou uma foto, era um cartoon, na verdade, de um menino que ele estava sentado em frente de um açougue, tentando pegar o Wi-Fi com um celular bem assim, bem inferior a outros, vamos dizer assim, né? Aí ele ficava com o braço bem levantado para tentar pegar, né? E aí do lado tinha foto de um menino, né, que no quarto com computador, e aí sei lá o quê. E aí a mãe do menino, ela fala, "Ai, é isso mesmo, você tem que se esforçar para você conseguir suas coisas." E aí do outro lado tava a outra foto, né? Isso aí eu lembro que viralizou em vários locais das redes sociais e tal. Então é aquela história, né? Ah, você tem que se esforçar, ou seja, o outro lá que não se esforça é culpa dele, né? É exatamente essa ideia, né? Constrói-se, né, um discurso que os vulneráveis são responsabilizados assim, pelo que eles sofrem enquanto vítimas do sistema, né? É muito bem ilustrada, é muito pertinente, né, Fernando, o seu exemplo, muito bem colocado. Então, quer dizer, além disso, né, então, assim, a gente sabe que todo mundo já sabe, né, que, enfim, onde você nasce, a família que você nasce, né, e tudo isso vai, de alguma forma, influenciar, né, na sua dificuldade, no seu grau de dificuldade para você alcançar os seus objetivos. Todo mundo sabe disso, né? A questão financeira é muito importante, né? Ter uma base, ter uma casa, ter uma cama, ter o conforto de ter alguém que prepare a sua comida quando você é criança, ou você vai ter que trabalhar desde que você é criança. A gente sabe que tudo isso influencia, mas há outras questões também. Por exemplo, o Brasil lidar com uma questão muito delicada que é a da segurança. Por quê? Em um país em que nós temos uma desigualdade muito acentuada e que, se o sujeito não tem nenhuma oportunidade, ele não tem nada a perder. Um sujeito que não tem nada a perder é um sujeito que costuma, claro, ser um perigo para si mesmo e um perigo para os próximos. Então, quer dizer, um país em que venha a distribuir oportunidades, né, um país que venha a tentar amenizar as discrepâncias sociais, não está beneficiando apenas aquele sujeito que precisa urgentemente de um apoio. Ele beneficia também os demais na medida em que a gente vai diminuindo potencialmente, na medida que a gente pensa em segurança, em educação, a gente investe também num país mais seguro para todos. Né? A questão da violência ela está muito, muito relacionada, né, enfim, a essa estrutura desigual. Então, quer dizer, você estimular o individualismo no mundo tal como ele se encontra, você potencializa apenas essa desigualdade que a gente já conhece há muito tempo. E você flexibilizar fronteiras, né, nacionais no mundo tal como ele se encontra, sem uma devida problematização, sem uma devida atenção à questão, né, das desigualdades, das injustiças, etc., você também vai estar apenas fazendo uma manutenção, né, de um mundo em que há, né, países que acolhem a elite dominante e outros, né, que são explorados.
Quer dizer, em que medida vale a pena abrir as fronteiras para empresas, por exemplo, que lucram, né, com o consumo, com a produção nacional e não trazem uma contrapartida, né? Quer dizer, é algo que beneficia apenas um desses lados. Alguém levantou a mão? Sou eu, prof. Nós tivemos, há uns 5 ou 6 anos atrás, a questão de que a Inglaterra, né, ela fechou as fronteiras dela. Antigamente, ela era mais aberta, ela até, se não me engano, ela fazia parte da União Europeia, né, e depois ela fechou suas fronteiras. Há quem diga que foi pela questão da quantidade de imigrantes que começaram a entrar no país, né? Existem muitas, mas assim, o que eles mais alegam foi questão financeira, questão de que ingleses já estavam perdendo seus empregos, seus negócios para outros países, né? Imigrantes e tal. Ou seja, eles colonizam o mundo inteiro, né? Eles roubam, pilham, estupram, né? O mundo inteiro, e aí eles, né? Vou fechar aqui a minha fronteira porque vocês estão ocupando demais o nosso espaço. Então, eu acho, foi assim, emblemático, né? Essa atitude deles. Não diferente, a gente tem os Estados Unidos, que adora utilizar, eu falo assim, subempregos no sentido de não dar oportunidade para pessoas que vêm de países como México, né, Colômbia, esses países que estão mais próximos deles. Eles também são outros que fazem bastante isso, estão sempre usando essas pessoas para limparem suas casas, para cuidarem de seus filhos, para, sabe, acordarem, fazendo essas pessoas trabalharem em situações quase escravas, né, porque ganham muito pouco e, mesmo assim, fecham suas fronteiras para qualquer pessoa que queira tentar a sua vida lá, né? Então, é bem emblemático esses dois casos. É muito emblemático e é muito significativo. Os dois exemplos são muito significativos. Quer dizer, exatamente isso, né? Esses países que fazem parte, né, da elite dominante ocidental abrem e fecham suas fronteiras assim, quando eles bem entendem, né? Odeiam imigrantes. Mas, assim, se algum país de terceiro mundo ousa fechar suas fronteiras, como é que esses países costumam reagir? Né? Eu acho que é de se pensar, né? No mínimo. Não, assim, que fique claro, né? O diálogo, o trânsito internacional, culturalmente, socialmente, financeiramente, politicamente, é sempre muito interessante. Mas desde que haja uma regulamentação, desde que os dois lados, né, saiam beneficiados e não que venha a fazer uma manutenção da desigualdade que a gente já conhece. Né? O compartilhamento é ótimo, porque os dois lados poderiam crescer, evoluir. Agora, reproduzir, né, a partir do capitalismo, da tecnologia, né, uma relação colonial já é algo questionável, né? Bom, falamos muito sobre política, né, porque o texto inicia, né, com essas reflexões, e é justamente o que o Abdala Júnior vai propor, né? A literatura é um campo de conhecimento que tenha uma potência muito forte, né, e se corresponder com outras do campo das humanidades, inclusive com a política. A gente sabe da importância que a literatura tem para a formação, por exemplo, de um imaginário nacional, de uma identidade nacional, né, para a sensibilização do sujeito diante das diferenças. A literatura é uma forma, claro, ela é uma estética, mas ela também é uma forma de expressão do conhecimento, né? Ela advém como uma expressão, né, social também.
né? E ela pode e deve se corresponder com outras áreas do campo de conhecimento das humanidades, inclusive da política. Muitas vezes porque a literatura contribui para a gente perceber algo que na nossa, diante, né, de uma rotina tão acelerada, tão sobrecarregada, nos possibilita ver, né, situações que às vezes não são tão claras, né, pro cidadão de uma forma geral, né, tão sobrecarregado com tudo em meio à modernidade. Bom, o que o Abdala Júnior vai propor, né, compreendendo, então, que nós temos um passado, e que esse passado continua se reverberando de diversas formas no nosso presente, o que o Abdala Júnior propõe é uma postura da academia, de uma forma geral, da intelectualidade, mais comprometida, né, com o local em que vive, o local em que atua, né? Quer dizer, o intelectual tomar uma atitude mais ativa, mais prospectiva, né? Para a gente pensar, quem sabe, em novas redefinições de pesquisas e, portanto, né, projetos de mundo também. E aí eu tinha falado, né, de Portugal, a língua portuguesa, dentro dos menus, né, dos museus ou dos parques, né, parques temáticos na Europa, a língua portuguesa nunca aparece. Assim, eu, pelo menos, na Alemanha, na França, nunca vi, né, justamente porque Portugal, em meio à Europa, Portugal é uma periferia. Portugal e Espanha, né? Mas Espanha, a língua espanhola costuma estar mais circula mais do que a língua portuguesa ali. Talvez devido à proximidade de ambos, né? Ambos os países ali da Península Ibérica com a África, né? A Espanha faz fronteira territorial com a África, né? Com Marrocos. Compreendendo, portanto, né, a Península Ibérica como, né, uma das periferias do mundo ocidental, o que o Abdala Júnior propõe é, quem sabe, pensarmos, né, aí no campo, na dimensão cultural e também nos estudos, né, da literatura comparada, numa relação de solidariedade, cooperação entre o bloco ibero-afro-americano, ou seja, né, pensar em priorizarmos, quem sabe, né, em nossas pesquisas, em nossos estudos, em nossas aulas, né, enfim, em expressões artísticas e expressões culturais advindas desse local. Então, quer dizer, Portugal, Moçambique, Angola, Brasil, né? A gente poderia ter algo produtivo se priorizássemos, né, em meio às nossas pesquisas, expressões oriundas desse bloco, desse grande bloco ibero-afro-americano. Então, dos países americanos, né, falantes da língua hispânicos, né, da língua espanhola, com o Brasil, e claro, envolver os países africanos de língua portuguesa, além de próprio, né, Portugal e Espanha. Ele até cita um exemplo do José Saramago nesse texto, eu acho muito interessante, né, porque o Saramago, de fato, para quem conhece, né, há vários textos maravilhosos do Saramago em que ele se vale de uma espécie de fantástico, né, o Saramago é muito conhecido por essa confluência, ele se vale de uma estética histórica, né? Saramago tem vários romances históricos, e esses romances históricos também se valem em determinadas passagens de elementos fantásticos, de elementos mágicos, né? Porque esses elementos mágicos fazem parte do nosso imaginário, né? Nós temos o imaginário
cultural, ainda que a pessoa não pratique, digamos assim, mas a gente tem algo muito enraizado culturalmente que vem, né, das religiões dos nossos ancestrais e que faz parte da nossa imaginação como todo, né, superstições, etc., faz parte do nosso modo de ver o mundo, de interpretar o mundo, ou de imaginar o mundo, e para ele, esse elemento do fantástico, mágico, dentro da literatura do Saramago, é compreendido como um diálogo com as literaturas advindas, né, da América Latina, né, a expressão máxima, né, uma das maiores expressões do fantástico na América Latina do Gabriel Garcia Marques, né, 100 Anos de Solidão. Então, é algo, claro, assim, o Guimarães Rosa a gente vai estudar, né, mais adiante. O Guimarães Rosa também se vale desse aspecto do mágico, do fantástico, junto, né, articulado ao pensamento mais próximo à história, mais próximo ao social, né? Então, o que o Abdala Júnior propõe é, quem sabe, pensar nessas articulações, que já acontecem no plano da cultura, assim, dentro da academia, como a gente pode contribuir para a gente redefinir um projeto de mundo. Para o Abdala Júnior, né, uma das formas que a gente pode contribuir é essa, né, de selecionar, priorizar, né, estudos que contemplem as culturas africanas, língua portuguesa, latino-americanas e da Península Ibérica. Isso acontece, né, acho que acontecer de uma forma mais, quem sabe, mais enfática, né, na época que ele propôs esse texto, foi em 2012, né, houve, né, já episódios em que essas alianças foram quebradas, mas, enfim, né, nas relações internacionais, mas no plano dos estudos. Quer dizer, a gente pode contribuir para uma emancipação do imaginário brasileiro, para a redefinição de um projeto de país, na medida em que a gente vai priorizar objetos de estudo e que não venham a reforçar, enfatizar, né, uma ordem hegemônica já conhecida, já estabelecida. Acho que alguém levantou a mão. Fui eu, professora. Para citar justamente um artigo que tem até na ementa da disciplina mesmo, da Julie Dorrico, que é uma intelectual indígena do povo Macuxi, que ela fala da importância da literatura comparada nesse aspecto, não é, de trazer essas outras textualidades, porém sem abandonar o cânone e a tradição literária, que também é importante para compreender como essas literaturas dissidentes, elas transcendem e criticam esse passado, que foi racista, que foi hegemônico, e que ainda se sobrepõe a essas vozes da literatura, né? Então, a literatura comparada, ela vai cumprir esse papel justamente por não apagar o que já temos, né? Que isso o projeto colonial já fez, ao criar essas hierarquias, mas também trazendo esses estudos de contraposição de vozes dentro do próprio plano literário e da própria crítica literária. É o Fábio? José Paulo. José Paulo. Muito, muito bem lembrado, muito bem observado. É exatamente isso. Quer dizer, e é o que o Benjamin Abdala Júnior propõe também, né? Quer dizer, não é jogar tudo fora e fazer de uma forma ingênua, né? Adolescente, jogar tudo fora e construir tudo novo, como se fosse possível, né? Policarpo Quaresma, não, agora só o que for autenticamente. Não. Nós temos, sim, né, um repertório de leitura amplo. Nós somos ocidentalizados, isso é um fato inegável. Nós somos, a gente fala a língua portuguesa, né? A gente vive em um sistema, em um modelo social
ocidental, né? São fatos. E dentro desse modelo ocidental, há muito conhecimento que foi produzido e que a gente não pode simplesmente ignorar, seja para criticar, ou seja para avançar em determinados campos, né? Claro que a gente não, né, não pode simplesmente virar as costas, mas a gente pode e deve, nessa perspectiva do Abdala Júnior, ramificar esse campo de conhecimento. Né? Ao invés de apenas reproduzir aquilo que a gente já conhece, a ordem já estabelecida, a gente pode e deve pensar em novas proposições, né? Sempre, né, em diálogo com aquilo que também já foi proposto. Acho que alguém levantou a mão. Também, professora, sobre aquele aspecto que Chimamanda Adichie fala, né? A narrativa, o perigo de uma história única. Né? Por muito tempo, a narrativa ocidental se sobrepôs sobre tudo aquilo que outros povos produziram enquanto intelectualidade, enquanto ciência. Não é? Então, a exemplo da própria literatura indígena contemporânea, quando ela vem trazendo em seu corpo todo esse questionamento, esse cânone, ela se coloca como uma apropriação crítica da linguagem como forma de sobrevivência dos povos originários, mas também ponderando sobre essa questão, né, de crítica ao passado e em colocar a voz indígena no presente e trazer a linguagem, a escrita literária como forma de sobrevivência. Muito bem observado. Então, há esse questionamento justamente, né, que falaram no início da aula. Por muito tempo, a estética literária colocou o indígena como folclore, como um herói da literatura personificado nos modos ocidentais. Então, houve esse perigo de uma história única ao perpetuar esses cânones durante muito tempo. Então, trazer esses estudos literários comparados possibilitam esse contraste entre aquilo que produzisse no passado e entre aquilo que essas novas literaturas colocam como crítica, não é? Muito bem observado, é isso, né? Quer dizer, é absolutamente necessário expandir, né? O que a gente compreende como literatura, o que a gente compreende como produção de conhecimento, o que a gente compreende como identidade nacional, o que a gente compreende como modernidade, o que a gente compreende como Brasil. Quer dizer, é absolutamente necessário a gente expandir, né? E aí é isso que o José falou, José Paulo. Então, perfeitamente bem colocado, né? Sem ignorar o passado, né? Sem virar as costas para o passado, né? Porque, claro, não ajudaria em nada, né? Na verdade. Quer dizer, compreendendo toda a complexidade, tudo que já foi produzido até o momento, é absolutamente necessário expandir alguns conceitos, né? E aí aqui a gente está falando mais no campo, né, dos estudos literários, mas, enfim, em modos de vidas, né, em organizações sociais, né, em projeto de nação e daí por diante. Pessoal, eu vou pedir para vocês 5 minutinhos de intervalo, se vocês não ficarem bravos, só para eu beber uma água e voltar. Pode ser? Só um minutinho? Então tá, a gente já volta. Claro, pode sim. Até já, gente.
Perdão, gente. Voltei. Não sei se vocês estão aí. Eu queria retomar o que o José falou, que eu acho que é importante. Claro, é muito importante a gente ter uma consciência crítica, né, diante do mundo tal como ele se encontra. Quando a gente tem essa intenção, quando a gente tem esse sonho, né, esse desejo de viver em um mundo melhor, né? Mas assim, e é muito importante a gente, né, reconhecer as barbáries que foram praticadas, sobretudo né, com os povos, né, não ocidentais. Mas há muita produção de conhecimento ocidental que também é muito importante. Tem coisa muito boa também, né? Não quer dizer que a gente tenha que jogar no lixo tudo, mas é apenas, né, ter essa compreensão, né, do que precisa ser mudado, né? Mas ignorar o passado. Alguém gostaria de falar? Sou eu, prof. A partir das aulas do professor Wellington, eu conheci o filósofo e ativista, o Michael Lowy, eu não sei se é assim que se fala. Ele escreveu esse livro aqui, que é bem legal, assim, ele fala sobre a literatura como um anticapitalismo, né? Então, é bem interessante. Tá, já sei qual é. É bem legal. Eu estou terminando de ler, ainda não concluí, assim, a leitura, mas retomando, assim, a questão da literatura estar sempre, né, empenhada em se posicionar, eu achei muito bacana, assim, ele vê a literatura como um anticapitalismo, né, não só a literatura e os movimentos em si. Então, eu achei, eu acredito que você conheça, né, porque você também conhece o Wellington, e vocês trabalham bastante nesse eixo. E sim, foi assim, esse livro e os questionamentos do professor Wellington, como os seus também, viraram uma chavinha, assim, do que é literatura para mim. Eu saí da graduação com um pensamento, e olha que eu fiz letras literaturas, né, ali em CPTL, e aí quando eu comecei a frequentar a aula de vocês, virou a chave, assim, de uma forma, né? Então, enfim, eu só agradeço você e o professor Wellington por essa virada de chave. Mas vocês não têm noção de como que, assim, quando nós temos aulas, assim, que a gente vai compartilhando, que o Wellington faz muito isso, né, também, são aulas mais dialogadas, né, na verdade, a cada disciplina a gente também sai outro, assim, sabe, assim, vocês contribuem muito, né, muito mesmo. Com certeza, assim, no semestre passado, eu já não sou mais o que eu quero dizer, né, estamos construindo juntos, vocês são muito importantes também para a gente, sabe? As ideias de vocês transformam a gente também. Essa referência é ótima, né? Essa referência que você falou do... eu também não sei como se fala, se é Lovi, se é Lowy, né? Mas é excelente e tem muito a ver com o que a gente está pensando hoje. Ele fala muito sobre o romantismo, né? Sobretudo, que o romantismo é uma das correntes de pensamento que ainda se encontram vivas na contemporaneidade, né? E a corrente de pensamento romântica, que tem outras, né? Que a gente vive em um mundo de disputas de narrativas, disputas de memórias, disputas, outras disputas além das econômicas, né? Algumas disputas positivas, nesse sentido de, né, estamos reivindicando a nossa memória, nosso direito em participar, né, das decisões, nosso direito de se autorrepresentar na literatura, tá? Porque se a gente for analisar a fundo os indígenas, né, sujeitos negros, no decorrer da história da literatura, por muito tempo, foram representados por não indígenas, por não negros, né? Quer dizer, e
O que se disputa hoje é esse campo. E isso é muito importante aqui na nossa aula, inclusive, né? O Abdala Júnior fala em desenvolvermos um estudo comparado em que o local de fala não seja menosprezado, não seja diminuído. O Baba fala isso também, né? O local de fala dentro da produção de pesquisa deve e muito ser valorizado, né? Porque é o que confere uma legitimidade no discurso. Quer dizer, é claro que o sujeito indígena, quando fala sobre indígena, vai ter muito mais autoridade para falar sobre o assunto do que o não indígena. Concordam? Sim. Né? Sim. Claro. Então, assim, um sujeito negro vai ter muito mais legitimidade para falar sobre, né, a negritude do que o sujeito não negro, óbvio. Né? Então, Abdala Júnior, Baba, né, são autores que vão defender isso. O Baba chama de terceiro espaço, né? Acho que é uma coisa muito do campo da linguística, né, dialogando com a Fernanda, né, que ele cria, ele cita a situação de interlocução. Então, na situação de interlocução, nós temos o interlocutor e qual é o nome o emissário e interlocutor, é isso? Não, o emissor e o emissário. E esse lugar, dentro de um diálogo, fica trocando, a gente se reveza, né? Se eu estou falando com você, vai ter uma hora que você vai falar comigo, então, quer dizer, eu vou deixar de falar para ouvir. Né? Numa situação de interação, esse lugar se altera. Mas, dentro da situação de interlocução, além do emissor e do emissário, nós temos um terceiro elemento que é muito importante, que é o terceiro espaço. Esse terceiro espaço é a circunstância em que o diálogo está acontecendo. E essa circunstância, esse contexto em que o diálogo está acontecendo, é muito importante para a produção de sentido. Tudo isso para dizer que a questão do local de fala é absolutamente importante, é absolutamente necessária, né? E vai alterar completamente, né, aquilo que você está propondo enquanto um pesquisador. Claro que não indígena pode falar sobre indígena, mas ele não vai ter a mesma legitimidade que um indígena falando sobre indígenas. E isso muda muita coisa. Por quê? Né? A gente estava falando muito sobre essa construção, esse efeito de ilusão, né, que a lógica ocidental costuma produzir, né, de uma neutralidade, de uma imparcialidade, de uma autoridade para falar a respeito do que quer que seja. Né? Quando a gente leva em conta o local de fala, tudo isso passa a ser relativizado, tudo isso passa a ser instabilizado. Né? Porque é claro que um sujeito negro vai ter, sim, mais autoridade para falar de negritude do que um não negro. O indígena vai ter mais autoridade para falar sobre indígena do que o não indígena. Né? Enfim, é algo que é muito defendido dentro dos estudos decoloniais, pós-coloniais e daí por diante. Né? E só para, né, voltarmos um pouquinho, né, quando ele propõe essa parceria entre o bloco ibero-afro-americano, né, sugere-se essa ideia, né, de analisar o que nós temos de próprio, o que nós temos em comum, né, o que nos diferencia, o que nos caracteriza, o que dá uma forma peculiar a cada cultura, a cada identidade, mas e o que a gente compartilha também, né? Analisar tudo isso tende a nos fortalecer, a todos nós. Compreendendo que todos nós habitamos uma periferia de mundo, se a gente passa
agir de uma forma cooperativa, solidária entre nós, a gente pode pensar em novos projetos de mundo, né? Novas possibilidades, né? E um mundo melhor, né? Em outras palavras, um mundo melhor. Quer dizer, a gente vai passar a habitar em um mundo menos injusto, menos racista, menos preconceituoso a partir do esforço que fizermos para isso. Quer dizer, o mundo ele não é estanque. A realidade não é estanque. A gente constrói e seja reproduzindo ou seja redefinindo, né, aquilo que habitamos. Né? E há muito a ser feito, e a gente pode e deve fazer na academia. Né? E é o que o Abdallah Júnior fala, né? Na literatura brasileira, nos estudos comparados, desenvolvidos no Brasil, tradicionalmente, a gente costuma ter uma postura mais, digamos assim, mais voltada ao passado, né? Uma postura mais lamuriosa, né? Diante do que aconteceu. E para ele, né, é algo que é muito importante, claro, né? Essa postura mais voltada para o passado, para análise do passado e como ele se reverbera no presente, porque é imprescindível, né, para a gente ter alguma referência crítica a respeito do que vivemos, mas a gente não pode se limitar a isso, né? Porque se a gente se limita a analisar o passado tal como ele foi e como ele ainda se reverbera, né, a gente pode estar reproduzindo, na verdade, né, promovendo uma manutenção desses fluxos culturais hegemônicos, né, fazendo uma manutenção do mundo tal como ele é. Para o Abdallah Júnior, junto com a leitura crítica do passado, nós devemos, sim, redesenhar, né, projetos de país, projetos de pesquisa, e que venham a pensar em novos caminhos, né, novas possibilidades, novas formas de leitura. Então, quer dizer, no Brasil era muito comum a gente fazer uma leitura comparada da literatura brasileira e a sua influência com a literatura francesa, inglesa, alemã, daí por diante. Pode ser muito interessante, né? Mas por que não olhar também, né, para a literatura de língua portuguesa africana? Por que não pensarmos num diálogo frutífero com as literaturas hispânicas aqui da América Latina? Por que não construirmos novas pontes culturais? Né? Pode ser que, em meio a essas novas pontes culturais, por que não? A gente falou muito sobre a literatura indígena, e nos manuais de literatura tradicionais não tem nada a respeito de literatura indígena, e eles fazem parte do nosso país. Né? Quer dizer, então, por que não olhar mais para a literatura indígena? Né? Por que não pensarmos em autorias quilombolas? Né? Não que a gente precise, reitero, né? Não precisa jogar tudo fora, tudo aquilo que já foi desenvolvido fora, mas sim, a gente precisa expandir aquilo que a gente compreende como literatura no Brasil, né? Como aquilo que a gente compreende como cultura no Brasil, como produção de conhecimento, né? E é preciso sim expandir as ementas disciplinares, né? Das disciplinas, das graduações, né? Das formações de professores, aquilo que costuma estar. É preciso que a gente observe, né? O que
está sendo sempre exposto nas galerias de arte, né? O que está sempre sendo discutido nos espaços midiáticos, que tudo isso interfere no nosso imaginário, interfere também na nossa vida prática. Né? Se a gente nunca está se deparando com o sujeito indígena de uma forma mais dinâmica, mais autêntica, vocês não acham que é comum haver um encontro mais conflituoso, né? Um encontro permeado pelo estranhamento? Né? Esse tipo de... O estranhamento, o preconceito, assim, costuma vir disso, né? De um encontro conflituoso, de um estranhamento. Quer dizer, a figura dos sujeitos indígenas, a figura dos sujeitos negros, a figura dos sujeitos latino-americanos, hispânicos, no caso, elas precisam estar mais presentes nos nossos noticiários, nas galerias de artes, precisam estar presentes como autorias intelectuais em mentes das disciplinas das universidades. Caso contrário, a gente vai continuar reproduzindo uma realidade violenta, né? Desigual, preconceituosa. Quer dizer, a gente costuma, né? De uma forma geral, as pessoas costumam ficar desconfortáveis em uma realidade injusta, em uma realidade violenta e preconceituosa. Mas a gente precisa pensar em instrumentos para como mudar. É possível mudar isso. Né? Quer dizer, a gente não tem como, dentro do campo das letras, das pesquisas das letras, nem sempre a gente tem acesso ao que vai ser passado na televisão. Mas a gente tem acesso ao que a gente produz na pesquisa. Quer dizer, a gente vai continuar sempre dando lugar apenas ao sujeito urbano, ao sujeito branco, ao sujeito homem, ao sujeito ocidental, ao sujeito heterossexual. Quer dizer, é sempre só esse sujeito, o sujeito legítimo, o sujeito digno de ser pesquisado, o sujeito que tem autoridade como voz do conhecimento, né? É importante que a gente pense nisso. Né? E o Abdala Júnior, inclusive, propõe uma nova perspectiva, né? Quer dizer, que dentro dos nossos campos, do nosso campo de estudo, a gente deixe de ter uma relação de sujeito-objeto, mas a gente passa a ter uma relação de sujeito para sujeito. Quer dizer, se eu estudo a literatura indígena, compreender o indígena não como um objeto científico, mas como um sujeito complexo, né, que tem suas tradições, que tem seus conhecimentos, que tem o seu imaginário, que tem a contribuir com o mundo que a gente vive, né, um sujeito a quem eu devo respeito, né, quando eu me refiro. Acho que alguém levantou a mão. Foi eu, professora, a Vanessa. Vanessa. Pegando o gancho da tua fala, aconteceu uma coisa que também vale, eu acho que para essa aula, compartilhar com vocês, que é o seguinte, eu sou do interior de Pernambuco, certo? Uma cidadezinha chamada Salgueiro, que realmente ela é muito pequena. E eu também sou produtora cultural aqui na cidade. Então, assim, ser produtora cultural em uma cidade pequena, onde a gente está fazendo produtos audiovisual, a partir do ponto de vista de quem está aqui no interior, para contar para pessoas do Sudeste, por exemplo, é muito louco essa percepção de mudança que eles têm da gente enquanto produto que eles veem nas novelas, que é uma releitura, né, de um Nordeste lá da década de 20 e 30, mas que ainda não foi atualizado. E quando a gente começa a produzir coisas daqui mostrando como é a nossa atualidade, choca. E aí, esses dias, a gente tinha produzido um documentário aqui audiovisual sobre religiões de matriz africana.
tudo que eu já tinha pesquisado, apesar de não ter muito contato, nunca ter frequentado nenhum terreiro nem nada, mas a minha visão enquanto o que eu sabia de pessoas brancas me contando era de preconceito. Até que eu imergi e ouvi a história contada de alguém de dentro. Inclusive, o documentário é sobre isso. Eles contando pra gente como a língua do Pajubá sobreviveu, né, que era um dialeto africano, sobreviveu até os dias de hoje por causa dos terreiros. E também ela já entra em outra questão de LGBT, porque também a galera LGBT se apropriou desse dialeto para também falar em códigos na época da ditadura para não ser morto. E ela também sobreviveu até hoje, né, a cultura, sendo ressignificada, mas sem perder a essência, enquanto status de idioma, essas coisas. E aí, você falou, agora eu me perdi um pouquinho no pensamento, mas você tinha falado mais ou menos sobre isso, e é o que eu quis dizer, de como ela é recontada e contada por novos olhares, trazendo como se fosse uma reatualização do tema. Depois eu coloco o link para vocês se tiverem curiosidade do documentário, são 3 episódios. Sim, por favor. Certo, são 2. Posso colocar. São 2 que se passam em terreiro de 2 perspectivas diferentes, um contada por um cara e outro contada por uma mulher. Então, era uma mãe de santo e um pai de santo, que a gente quis esse contrabalanço. E a última parte foi contada por pessoas trans, né? A vivência delas enquanto a isso, juntamente com a língua. Que eu achei interessante, quando a gente traz o audiovisual e mescla com a literatura, né? Sai assim, entra dentro da literatura comparado, porque eles se apropriam de textos, intertextos para ser contados com novas versões, que também tem a ver com o que tu estava falando agora, essa questão do hibridismo de fronteiras, né? Língua, audiovisual, adaptação, ressignificação, intertextualidade, né? Que está saindo de um texto para texto, mas vai para um vídeo que já entra em adaptação audiovisual, entre outras coisas. Era só isso mesmo, adendo que eu queria comentar. Ai, muito legal, Vanessa, a sua observação. Acho que você, não sei se é exatamente isso que você está se referindo, mas a Renascer, a novela, né? Será que Isso, esse outro ponto. Porque já é a segunda regravação, é a primeira regravação agora, o remake, né? E ela já mostra a gente ainda com essas características pesadas no Destino Sofrido, que foi algo que foi muito criticado por pessoas daqui, né, em relação às coisas de lá, dessa produção sudestina, mas em contrapartida a gente entende em que momento que se pensaram naquela ambientação para ser gravada, apesar de que é toda uma crítica estrutural, né, porque o Nordeste ele mudou muito, né, daquela época para cá, mas a gente entende que é uma representação do que foi no passado, que isso não acontece mais hoje. É muito pontual você chegar no Nordeste, em uma casa de interior, e fazer uma leitura exata do que foi escrito lá em Vidas Secas, por exemplo, que o pessoal passando sede, fome. Aconteceu há muito tempo atrás, mas hoje em dia já não é mais assim. E a gente não tem ainda uma literatura escrita por pessoas daqui, contando essa reatualização de como é a vivência do pessoal daqui. Ainda falta muito isso. Aí o pessoal só pega aquela visão antiga. A gente só sai escapando, né, assim, de uma forma de dizer aqui no Nordeste, nas produções audiovisuais. Embora elas sejam produções pequenas, contadas por pessoas daqui com o nosso olhar, que ainda não tem um grande alcance porque não está passando em uma TV aberta, mas a gente ainda se salva ali pelo YouTube para tentar fazer essa reatualização, né, de como a história ela é recontada. Ou com novas versões também. Acho muito legal que essa sua observação. Isso foi feito também. Eu não sei se mais alguém. A Franha, eu ia falar, não sei se alguém, além da Fernanda, Fernanda e a Fran, não sei se. E o Gabriel, acho que está aí também. Nosso local de fala é Mato Grosso do Sul, né? E recentemente foi feito um remake também do Pantanal, e é muito engraçado, assim, porque é uma produção de sudestino para sudestino mesmo, né? Que não, é uma forma bem caricata, bem longe da realidade do pantaneiro também, né? Muito interessante isso. E assim, é importante a gente pensar nesses exemplos. No Brasil, na verdade, no mundo ocidental como um todo, aquele que não atende ao padrão ocidental
é esse sujeito que é feito como exótico, como folclórico, como, assim, é sempre o passado, né? É sempre isso. Então, assim, o sujeito indígena é esse, né? O que está no imaginário, ou é aqui uma imagem que faz parte, ou é uma imagem muito estereotipada, né? Muito negativa. Então, é isso. A gente, a organização social que a gente vive é essa que costuma discriminar aqueles que, de alguma... E é muito de quem que consegue atender ao padrão ocidental, assim, de alguma forma, né? Não, o sujeito vai ser sempre discriminado, né, nessa lógica, nessa organização social. Então, ou ele não faz parte daquilo que é compreendido como civilização, que no Brasil, no caso, seria o Sudeste e, sobretudo, São Paulo. Ou ele tem uma cor de pele que não é o padrão, aí ele é discriminado na rua, na literatura, né? Quer dizer, é preciso a gente ter em mente isso, né? É preciso problematizar isso. E a gente vai problematizar isso a partir... Veja, essa questão né, de valorizar o local de fala é absolutamente necessário. Né? Porque, sim, um sujeito do campo, obviamente, vai ter muito mais autoridade para falar do campo do que o sujeito que não vive no campo. Né? O sujeito que não vive no campo e que costuma vender a imagem do sujeito do campo é aquele que, enfim, ele é um sujeito urbano e costuma produzir, né, a sua expressão artística ou cultural para o sujeito urbano também. Quer dizer, o sujeito não urbano, nesse caso representado, ele é usado como uma espécie de... Para o sujeito leitor ou espectador, né, ele sacia o desejo de turismo, né, pelo exótico. E para o sujeito que representa, sacia o desejo, quem sabe, comercial, né, digamos assim. Então, quer dizer, atende os interesses de quem? De todo mundo, menos do sujeito representado, né? Que é estereotipado, né? Feito de caricatura, né? Daí a importância, daí a defesa do Abdala Júnior, né? De expandirmos determinados conceitos e quem sabe, né? Replanejarmos, né? As nossas pesquisas, né? De uma forma mais coerente com aquilo que a gente deseja. Né? Se a gente deseja um mundo menos injusto, menos violento com o sujeito indígena, talvez não faça muito sentido a gente continuar privilegiando vozes que estereotipam o universo indígena. Né? Talvez seja mais coerente, quem sabe a gente ouvir teóricos, ler teóricos indígenas, ler intelectuais indígenas, compreender um pouco do pensamento indígena, e não o que falam a respeito do indígena. Aí a mesma coisa do sujeito do campo, do sujeito de outras regiões para além do Sudeste, no caso do Brasil, né? E é isso, né? O que o Abdala Júnior propõe, né, é que o sujeito intelectual hoje no Brasil, que ele tenha sim um posicionamento de mundo mais enfático, mais coerente, mais ativo, né? E que parta, né, da ideia de que é possível sim, né, a partir da soma de esforços coletivos, né, valorizando-se a questão, né, do local de fala, que mais? Redefinindo aquilo que estudamos, né, que mais? Quem sabe pensar nesse bloco mais interativo, mais dinâmico, híbrido, né,
o bloco ibero-afro-americano, né? É possível pensarmos a partir, compreendendo, claro, que somos muitos, que somos plurais, né? Dentro do Brasil mesmo, nós temos várias, né, possibilidades identitárias. Imagina num bloco ibero-afro-americano, mas a gente também tem interesses em comum. Nós também temos algumas questões em comum, né? Fomos colônias, né? Digamos assim, habitamos a periferia do mundo ocidental, né? Quem sabe a partir de um viés mais solidário e mais ativo, né? A gente possa contribuir, né? Para viver em um mundo melhor, né? Ele fala, né? Quem sabe um neorromantismo não abstrato, né? Um neorromantismo com ar de juventude, né? Porque a juventude costuma ser aquela que é movida pela vontade de mudar, pela energia, né, de mudar, pela esperança em mudar, mas que não fique apenas no plano da esperança, né? Nós temos recursos, nós temos instrumentos para isso. Basta a gente se empenhar, né, e não reproduzir aquilo que a gente já conhece. Isso realmente demanda bastante esforço, né? Construir o alicerce, né, um novo alicerce, é muito mais difícil do que a gente reproduzir aquilo que a gente já está acostumado. Mas, né, é possível, sim, a gente contribuir para viver em um mundo melhor do que ele se encontra hoje, né? O crítico também tem a sua função, também tem a sua responsabilidade, né? No plano das ideias, o mundo primeiro, né, se dá na idealização, né, dos objetos, das organizações sociais. Então, e a gente habita o mundo das ideias, então, que é o que preconiza o mundo das coisas. Então, fica o convite, né, na perspectiva do Abdala Júnior, para que a gente pense aqui e para que a gente pratique, né, ações que venham a mudar, né, ainda que seja aos poucos, né, o mundo em que a gente habita. E aí, pessoal, vocês gostaram da proposta? Eu gostei. Fico feliz que tenham gostado. Alguém gostaria de contribuir com algo? Fran, por favor, deixa eu só colocar aqui a tomada aqui. Eu gostei bastante desse texto. A minha pesquisa, inclusive, ela é sobre um autor nordestino, né, que é o Benjamin Santos. E assim, muitos me questionam por que a escolha dele, né? Por que Benjamin Santos? E se as pessoas soubessem, né, da qualidade dos textos, para mim, ele é o maior dramaturgo vivo, né, na atualidade. E eu acredito que, pelas circunstâncias do seu nascimento, né, por ele ser um sujeito piauiense, e principalmente por falar de dramaturgia, né, que já é um meio tão esquecido dentro da literatura, e ainda mais a dramaturgia dele, que é uma dramaturgia infantil, né? Então, assim, 2 vezes esquecido pelo campo literário. 3 vezes. Então, assim, a escolha foi, né, pelo fato dele ser um sujeito nordestino, esquecido, e eu trazer à tona a qualidade do trabalho desse homem, né, dos escritos desse homem. E apesar de eu ser matogrossense, né, do Sul, minha família é nordestina, então eu vivo eu falo que eu vivo tendo uma crise de identidade, porque
A família inteira é nordestina, né? Só eu que nasci aqui. E aí, assim, esse amor, esse apego pelo Nordeste também vem muito da minha criação, né? Da minha família. Então, assim, eu acho um texto extremamente necessário e a gente trabalhar os sujeitos esquecidos, os sujeitos considerados marginalizados, os textos, assim, que são de qualidade inimaginável, que estão sempre sendo colocados à margem, né? Por conta de uma questão, né? A gente sabe que a gente vive esse cânone literário, né? Eu não odeio essa palavra, mas essa questão de que autores paulistas, autores do Rio de Janeiro sempre vão ter mais atenção, né? Então, assim, é sobre isso também. Gostei bastante, achei que contribuiu muito, e por isso que eu estava questionando, né, se as ideologias, né, as alusões que eles estavam fazendo também serviria para um campo micro, né, porque eu gostaria de utilizá-lo, mas aí eu entendi a sua... que ele é um autor que já está falando de um campo macro, né, então... Mas, mesmo assim, achei maravilhosa, muito contundente, gostei bastante. Fico feliz, Fran. Mas é isso, assim. Eu penso... Vanessa, por favor, Vanessa. Pode falar. Então, professora, eu vou ser sincera, eu não tinha parado para analisar a literatura comparada pelo viés político. Depois que eu li o texto e depois de todo nosso diálogo aqui hoje, eu saí assim transformada. Porque, por exemplo, eu, enquanto produtora cultural, eu tenho uma ferramenta assim, que a gente tem a duras lutas, né? Porque a gente depende de edital, de governo, mas a gente tem uma ferramenta que a gente consegue mostrar um pouquinho da nossa voz e se posicionar enquanto sujeito produtor de algo, não só visto como algo a ser reproduzido de uma forma muito caricata, mas que a gente também pode ser protagonista. E quando eu vejo os textos, e aí a Franciane falou de um autor piauiense, aí eu lembrei, rapaz, eu estava na ideia de fazer sobre o seminário, né, sobre um autor, mas eu mudei totalmente a perspectiva agora, porque eu tenho autores na minha própria cidade que não são conhecidos para vocês, mas que também eles são tão bons quanto, certo? A gente tem um movimento aqui armorial, né, de arte e cultura que surgiu em Pernambuco, que é pouquíssimo conhecido aí na região de vocês, mas é força da expressão na nossa década de 70, com Ariano Suassuna, com Raimundo Carreiro, que é da minha cidade. E aí eu pensei nisso, por que não a gente também, que é marginalizado quando a gente compara o que está sendo mais exposto no Brasil, que é eixo Rio-São Paulo, por que não também a gente não pode ser protagonista e ser uma voz para que outras pessoas também consigam ser, né? Aí eu achei interessante nisso, eu não tinha parado para analisar que a literatura tinha esse poder. E agora rapaz, é assim, com outra perspectiva depois dessa conversa. Fico feliz. E é verdade, assim, claro que, né, assim, a gente, nas grandes mídias, a gente dificilmente vai conseguir, mas nada que não possa ser alterado também. Mas nas nossas mãos, nós temos, sim, alguns instrumentos. Então, por exemplo, nós, enquanto professores, claro, né, eu não posso generalizar, porque há condições e condições. Tem professores que, de fato, estão extremamente sobrecarregados. Mas sou uma professora que eu tenho uma carga horária razoavelmente tranquila para eu planejar com qualidade aquilo que vai ser lido, aquilo que vai ser analisado, aquilo que vai ser contemplado na disciplina. Será que eu vou ficar reproduzindo aquilo que já estou acostumada, aquilo que já foi no passado? Ou será que eu posso contemplar novas vozes? Né? É claro que vai dar muito mais trabalho se a gente for pesquisar, né? Nossa, mas porque assim, as grandes mídias dificilmente vão contemplar as vozes menos conhecidas.
mas elas estão aí. Então, quer dizer, demanda, requer mais trabalho, mas se a gente tem esse ideal de viver um mundo menos injusto, né? Quer dizer, a gente tem que se valer dos instrumentos que a gente tem mesmo. E quando você fala, é o quinteto armorial que você estava falando, Vanessa, ou não? É o movimento armorial, que foi de arte com a literatura, que era junto com o cordel, quando ele começou a ganhar mais força aqui no Nordeste, aí juntou as duas artes, né? A arquitetura e o cordel. Inclusive, a gente tem um castelo aqui armorial, numa cidade aqui de Belmonte, que é perto da minha, fica 1 hora e meia de distância, que é onde acontece a Pedra do Reino, que já foi retratada em algumas minisséries da Globo, de uma forma bem interessante. Mas a gente tem esse castelo no Nordeste, ele é imenso, ele é todo colorido. Então, assim, ele também conta uma história, né? E é uma coisa que foi um movimento muito forte de cordel no Nordeste, mas que ele não foi tão transportado para as outras regiões brasileiras, como também tem movimentos no Norte que não foram transportados para cá, e vice-versa, né? Mas a gente agora, eu acho que não é nem que a gente precisa como tá, mas é bom também se posicionar um pouco para dizer que essas artes, elas também existem, para quebrar esse negócio de só aquela ideia. É só um sotaque só que é o correto? Só uma produção literária assim, assado, é correto? Então, é interessante também as pessoas começarem a se perceber como produtores de conhecimento, porque a gente tem aquela ideia assim, que quando está fora da academia, a gente não tem valor, mesmo que produza as coisas. É como se só validasse se você fizesse um artigo, por exemplo. Não menosprezando o conhecimento acadêmico, porque ele é importante, mas que ele seja um pouco mais ampliado também, para que outras pessoas também tenham acesso. Quanto mais pessoas puderem se apropriar de trabalhos acadêmicos, mas que também seja de uma linguagem um pouco mais simples para que todo mundo entenda, mas o trabalho ele vai ter mais alcance do que ficar naquela coisa presa só na academia, porque aí vai ser só mais do mesmo, né? Concordo. E assim, quem faz academia é a gente, né, gente? Quem faz academia é a gente. Então, assim, hoje, tudo bem, né? É algo que, comparado com os 500 anos de Brasil, é quase um ovo, quase um nascimento. Mas nós temos cursos já no Brasil que têm a ementa de literatura indígena. Né? E assim, por que tem literatura indígena na ementa? Será que foi porque São Paulo finalmente reconheceu e concedeu? Não, esses lugares são disputados, sabe? Pouco a pouco os indígenas foram entrando também nas universidades, e isso é algo que precisa ser, vejam, né? Eles costumam. Eu conheço mais assim, os Kaiowá, os Terena, os Cadiuel, os indígenas costumam ser sujeitos poliglotas, eles costumam falar a língua das suas comunidades, as línguas das comunidades que são próximas, além da língua da sociedade dominante no Brasil, caso a língua portuguesa. Então, eles são sujeitos poliglotas, eles transitam aqui, e eles são sujeitos que vão acumulando conhecimentos, eles têm seus próprios conhecimentos ancestrais, mas eles também se valem do conhecimento ocidental, por que não? Não quer dizer, e da nossa parte, por que não nos valermos dos conhecimentos deles também, né? Acho que todo mundo sai ganhando. Então, assim, o que eu quero dizer, se a gente tem literatura indígena hoje em grades curriculares de universidades brasileiras, não é porque alguém não indígena concedeu, é porque eles foram conquistando esses espaços. Esses espaços foram, exatamente, somar conhecimentos e ampliar as vozes. Esses espaços foram conquistados, né? Foram espaços disputados. Então, é uma luta deles, é uma conquista deles. E, enfim, o que eu quero dizer é que o mundo não é estanque, portanto, a universidade não é estanque, nós fazemos a universidade. Então, tudo depende muito também das nossas escolhas, né? Não estou criticando eu só acho que temos escolhas, né? E é possível, sim, pensar, redefinirmos, né? E ampliarmos
né, aquilo que a gente entende por conhecimento, as nossas ementas, as nossas grades curriculares, nossos conceitos de modernidade, de cultura, de literatura, de arte, né, e daí por diante. Nós aqui estamos produzindo conhecimento, então, assim, a gente pode, sim, contribuir, nem que seja um pouquinho, né, para essa mudança. Pessoal, eu tinha pensado em ler com vocês, mas eu acho que vai ficar um pouquinho puxado para hoje, um texto que se chama Luanda, do José Landino Vieira. Vocês já ouviram falar? Não. Eu não. Não conheço, prof. Não conhece? Certo. Eu tinha pensado em falar um pouquinho sobre ele, só que eu acho que vai ficar realmente um pouquinho puxado, então eu vou fazer o seguinte: na semana que vem nós estudaremos o segundo capítulo do Abdala Júnior. Quem sabe eu sintetizo o texto do Abdala Júnior e a gente faz esse estudo do José Landino Vieira. Vocês concordam? Sim? Sim. Certo. Então tá. Então, na semana que vem, a gente faz a leitura do segundo capítulo do Abdala Júnior. Não precisa ser tão extenso, porque nós já introduzimos essa ideia dele hoje, posicionamento de mundo dele, e aí a gente pensa, para contemplar a literatura, a gente pensa, então, no texto do Landino Vieira, que eu envio para vocês ainda hoje. E aí, antes de finalizarmos a nossa aula, eu só queria enfatizar o convite, caso vocês tenham interesse e possibilidade, porque eu sei que vocês são trabalhadores, são pesquisadores, têm várias coisas para fazer, mas hoje nós temos uma palestra com o professor Wellington Furtado Ramos, que é da área de literatura da UFMS. Ele vai falar sobre, deixa eu ver aqui o nome completo da palestra. Só um minutinho. Tá. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Desculpa, gente. Eu só estou tentando abrir o nome da palestra. Independências do Brasil, artes, história e literatura nas disputas em torno de projetos de nação. Ai, obrigada, Fran, você escreveu ali, obrigada. É uma palestra que vai acontecer às 19 horas, do horário de Mato Grosso do Sul. Para quem não está em Mato Grosso do Sul, às 20 horas. Vai ser online, gratuito, e tem direito a certificado. Estão todas e todos convidados. Ninguém é obrigado, porque eu sei que vocês têm os seus afazeres, mas quem tiver interesse será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu agradeço a todos, eu amei a nossa aula, que vocês participaram, né? Foi muito agradável compartilhar a tarde com vocês, e desejo uma boa semana, e a gente se vê na semana que vem, gente. Foi ótimo, Mirna. Um abraço a todas e todos, bons estudos, bom trabalho. Boa semana. Tchau, professora. Obrigada. Beijo, prof. Boa semana. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada a todo mundo. Boa semana a todos.